Seguinte, então agora a nossa sessão 3.4, que com ela nós vamos encerrar então a unidade 3 do nosso livro didático, e a partir da semana que vem já nos encaminhamos para uma parte final, né? Para uma parte final do nosso semestre. Então, com o trabalho de hoje, nós encerramos algo sobre a jurisdição, que nós havíamos trabalhado de forma larga, né? Durante a unidade 3. Hoje nós vamos falar sobre a ação judicial, sobre o direito de reivindicar alguma situação em juízo, tá? Mas antes nós vamos só finalizar a aula da semana passada, que era sobre competências, com duas questões aqui, que estão no livro didático de vocês, tá? Eu só ressalto e peço que vocês fiquem com o microfone no mudo, e caso houver alguma insurgência, né, alguma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha, ou então podem ativar o microfone e chamar que eu concedo a palavra, tá bem? Pessoal, então nós vimos na semana passada a questão da competência. É uma questão bem complexa. Se porventura alguém ainda não assistiu a aula gravada, eu oriento que assistam, porque é uma matéria bem relevante, que vai servir de base para vocês no estudo do processo civil, do processo penal, para as provas da OAB, para as provas de concurso. É uma questão bem cobrada, e no exercício da vida profissional de vocês, né? Ou seja, aqueles que optarem por ingressar com uma ação judicial, eu vou exercer a advocacia e vou entrar com uma ação judicial, aonde que eu tenho que entrar com essa ação? Quem é o juiz competente para analisar essa causa, né? Então, isso é muito importante para a vida profissional de vocês, e também para fins de OAB e de concurso público. Então, aqui eu trouxe uma questão, consta no livro didático de vocês, tá? A ação de alimentos em prol de Fernando, criança de 5 anos de idade, que neste processo é representada por sua mãe, Luzia. A ação tramita na comarca de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, cidade em que a mãe do menor reside com ele. O pai do menor, Luciano, ainda não foi citado para responder à ação. Luzia procurou o escritório, informando que, em virtude de ter conseguido um emprego na cidade de Sabará, no estado de Minas Gerais, gostaria que o processo também fosse deslocado para a cidade em que passaria a residir, até mesmo para ter melhores condições de representar o seu filho. Lucas, então, que é o advogado no caso, né, solicitou a Matheus, que é outro integrante do escritório, que orientasse sua cliente nos seguintes pontos. A solicitação de Luzia é viável diante do ordenamento jurídico brasileiro? O fato de o réu ainda não ter sido citado viabilizaria o pedido de Luzia? Alguém se habilita a responder, pessoal? Houve o ajuizamento de uma ação de alimentos numa cidade, a mãe desse menor de idade, enfim, conseguiu um emprego depois de ter ajuizado a ação em outra cidade, e ela quer que o processo vá para essa outra cidade para que lá transcorra, né, tramite o processo. É viável esse pedido de Luzia, da mãe desse menino? Alguém se habilita na resposta? Depois de ter entrado já o processo, eu acho que não pode trocar, mas eu fiquei com dúvida. Sim, tá. Então, se tem casos, tem exceções, né? Como tudo tem exceções. Sim. Mas eu acho que nesse caso não pode. Não pode, mesmo que o pai ainda não tenha sido citado. Tá. Pessoal, a tua dúvida é bem pertinente, tá, Lisandra? Porque, na verdade, até eu vou mostrar para vocês que existem decisões para os dois lados, tá? No primeiro momento, inclusive, essa é a resposta que o livro didático nos traz, né? Que a resposta do livro é nesse sentido, de que, uma vez ajuizada a ação, nós temos o princípio da perpetuatio jurisdictionis, que significa o quê? A partir do momento em que é ajuizada a ação no órgão competente, as situações que acontecerem depois são irrelevantes.
Então, firmou a competência naquele determinado lugar, é ali que o processo vai permanecer tramitando, tá? Isso dispõe o nosso artigo 43 do Código de Processo Civil. E aqui eu trago para vocês uma jurisprudência do nosso tribunal, que ele diz o seguinte, é uma situação semelhante, tá? Em que há uma ação de alimentos, uma execução de ação de alimentos em benefício de um menor de idade. E traz a seguinte questão que eu sublinhei ali, ó. Dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Sendo assim, a mudança de endereço da parte exequente, ainda que menor de idade, após o ajuizamento, não enseja a alteração da competência, mormente considerando que não se trata de procedimento previsto no Estatuto Menorista, tá? Então, esse julgado seguiu essa questão de que, uma vez fixada a competência, registrado e distribuído o processo, a petição inicial, firmou a competência está ok, ela não vai ser alterada em razão de situações posteriores. Porém... Eu achava, não sei se está certo, que não importava quando se fosse menor, dependendo de quem tivesse com a guarda. Isso. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o artigo que estipula que é o artigo 147, primeiro do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que compete ao foro de onde reside a pessoa com quem mora o menor, né? Então, se a mãe mora em Uruguaiana com a criança, é competente o foro de Uruguaiana para processamento e julgamento de um determinado processo, tá? Essa é a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso aqui, então, que eu trouxe para vocês, e o livro foi nessa linha também, no sentido de que é uma ação de alimentos, a competência foi fixada naquele dado momento, então, alterações posteriores não têm o condão de alterar essa competência. Mas o que eu ressalto é que nessa hipótese específica, porque nós estamos falando de um menor de idade, existe entendimento na nossa jurisprudência em sentido contrário, tá? E aqui eu trago um outro julgado para vocês. Ficou talvez um pouco confuso de entender, mas com o arquivo do slide acho que fica mais tranquilo. Aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida por outro desembargador, e ela nos traz algo contrário, porque ela diz que pode alterar a competência numa hipótese como esta que é o nosso exemplo do livro, porque nós temos que preservar o melhor interesse do menor, tá? Então, numa situação de uma ação normal, por exemplo, uma ação de cobrança em que o A ingressa contra B e depois há alguma alteração de domicílio, ou essas questões não têm o condão de alterar, tá? De alterar a competência, porque uma vez fixada a competência, distribuído o processo, é ali que ele vai tramitar. Agora, nós temos situações como esta, quando envolve menor, que pode o juiz entender de forma diversa. Então, aqui é o legítimo caso disso, né? Que teve um desembargador, uma decisão que entendeu que aplica a regra do Código de Processo Civil, firmada a competência não muda, e já que nesse outro caso, nós temos uma outra situação em que, em algo similar, numa obrigação de prestação de alimentos, trocou a competência alterou a competência em razão da preservação do melhor interesse do menor, tá? Então, são situações particulares. O que a gente tem que entender que a regra é fixada a competência, ela não se altera por situações que acontecerem depois, conforme o que estabelece o artigo 43 do CPC. Agora, situações como que envolve menor de idade, ações com pedidos de prestação de medicamentos, de fornecimento de medicamentos pelo Estado, de forma contínua, por exemplo, são situações em que pode haver uma relativizar essa norma geral, possibilitando a efetiva prestação da jurisdição, tá?
aqui a outra questão do livro de vocês, tá? Que é o Avançando na Prática, também consta no livro. Cristina procurou o Juizado Especial Cível buscando indenização pelos danos sofridos em virtude do não cumprimento de um contrato de compra e venda de alguns móveis por parte de Paulo. O serventuário que a atendeu questionou qual seria o valor econômico de sua pretensão, ou seja, qual seria o montante por ela pleiteado. Cristina respondeu que a indenização seria no valor aproximado de 50 salários mínimos. O atendente, então, disse que ela não poderia propor a ação de ressarcimento de danos perante o juizado especial, pois esse juízo seria incompetente para dirimir questões em valor superior a 40 salários mínimos. Está correta a orientação desse serventuário para a Cristina? Desse servidor para ela? Tá? Pessoal, nessa situação aqui, não poderíamos dizer que a orientação foi a mais adequada. Por quê? Porque a Lei 9.099 é a lei que fixa o juizado especial cível, né? Cível e crime. E quanto ao juizado especial cível, ele fixa que podem ser ingressadas no juizado especial cível ações cujo valor seja de até 40 salários mínimos, tá? Então, para ingressar com uma ação no juizado especial cível, o valor da causa tem que ser de até 40 salários mínimos. Isso consta no artigo 3º, inciso 1º da Lei 9.099. Porém, nesse caso, a orientação desse servidor não foi a mais adequada. Por quê? Porque o artigo 3º da Lei 9.099, ele tem um parágrafo 3º que assim estabelece: se opta pelo juizado, renuncia ao excedente. Se a parte optar pela tramitação de um processo no juizado especial cível, ela automaticamente está renunciando ao excedente. Então, qual seria a orientação adequada nesse caso? O servidor teria que ter dito a ela que o juizado especial cível tem competência para tramitar, né, e processar e julgar ações cujo valor seja de até 40 salários mínimos. Porém, se a pretensão dela, se o direito que ela pretende reivindicar envolve valor superior e ela pretender ajuizar mesmo assim no juizado especial cível, ingressar com a ação no juizado especial cível por ser mais rápido, por exemplo, ela automaticamente está renunciando ao excedente. Ou seja, dos 50 salários mínimos que ela pretendia obter, que ela acredita que deve ser ressarcida, a partir do momento que ela optar pelo juizado especial cível, ela vai ter que saber que ela renunciou ao excedente e ela vai poder obter até 40 salários mínimos, tá? Então, a orientação não está adequada, porque ele deveria ter dito isso, que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 9.099, se ela optar por ingressar no juizado especial cível, renuncia ao valor excedente a 40 salários mínimos, tá bem? Então, agora, nós vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre a ação, né? A ação, sobre as teorias da ação, sobre elementos da ação, e não consta no título da sessão, mas eu acredito ser oportuno também a anotação que a sessão fala sobre teorias da ação, elementos da ação e condições da ação, tá? Então, se quiserem anotar no livro didático, que também fala sobre condições da ação, é pertinente. Não sei se nós vamos trabalhar toda essa sessão hoje, porque tenho receio que fique muito extenso, né? E quando a gente está nesse método EAD, não é a mesma coisa que nós estarmos em sala de aula, em que constantemente a gente pode estar debatendo ou fazendo uma atividade em prática, né, em grupo, para tornar o nosso trabalho mais dinâmico. Então, eu vou ver, conforme o horário, até onde a gente consegue ir,
E o que eu não consegui trabalhar agora na aula gravar ao vivo, eu envio por uma gravação, tá? Eu envio em complemento para vocês, insiro no AVA como gravação, ou de forma separada ou com a próxima aula, tá? Pessoal, antes de nós falarmos da ação, então, nós devemos ter em mente que no direito processual, nós temos 3 institutos que são fundamentais nesse direito, tá? O primeiro deles nós já vimos, nós já trabalhamos, que é a jurisdição, ou seja, o poder que o Estado tem de aplicar o direito ao caso concreto. E isso é realizado por meio do Poder Judiciário, por meio do magistrado, do juiz, que é a pessoa quem detém esse poder, tá? E outros 2 institutos fundamentais do direito processual, nós vamos ver hoje, o processo e a ação. Então, quando nós falamos em direito processual, nós vamos estar atrelados a falar sobre jurisdição, falar sobre processo e falar sobre a ação, tá? Eu inicio falando, e isso não consta no livro, tá? Então, tomem nota dessa questão do processo. O que é o processo? O processo, ele consiste no complexo de atos e termos coordenados por meio dos quais a ação é exercida e há a prestação da atividade jurisdicional. Então, a ação, ela é exercida por meio do processo. Então, é por meio de processos que eu exerço o direito de ação, que nós já vamos falar de forma mais detalhada sobre isso. São conceitos que se completam, se complementam e muitas vezes se confundem, tá? Mas o processo é o meio pelo qual nós exercemos o direito de ação. Pensemos no processo como a materialização, como o meio pelo qual nós exercemos um direito de ingressar no Poder Judiciário, tá? E reivindicar alguma questão. E a ação, tá, pessoal? O que é a ação? Aqui eu trago para vocês definições do livro didático, da ação. Antes, né, vamos relembrar o que nós vimos lá no começo do ano, ainda quando estávamos em aulas presenciais, sobre toda uma evolução histórica. No direito processual, nem sempre nós tivemos a existência de ação, né? Nem sempre as questões, os conflitos foram solucionados por meio de ações judiciais. Nós tínhamos, num primeiro momento, o exercício da autotutela, nós tivemos, no segundo momento, o surgimento da arbitragem privada, aonde as pessoas anciãs, né, e também os sacerdotes, eles eram incumbidos de decidir determinados conflitos que surgiam em determinadas sociedades, tá? Então, nós tivemos esse primeiro momento autotutela, cada um resolvia seus problemas com as próprias forças. Depois foi verificado que isso não era a melhor forma, e então surgiu a arbitragem realizada de forma privada. E num terceiro momento, então, se verificou a necessidade de que o Estado passasse a intervir como um terceiro neutro para solucionar conflitos. E surge, então, o nosso direito processual nos contornos que hoje nós temos, tá? Então, a ação. O que é a ação? O Cássio Bueno define a ação como sendo o direito subjetivo público ou, mais que isso, o direito fundamental de pedir tutela jurisdicional ao Estado juiz, rompendo a inércia do Poder Judiciário. Aqui também eu trago outra definição que é bem relevante e consta no livro de vocês. É algo que fica bem claro. A ação é, portanto, um direito, meio de buscar a tutela dos direitos materiais por meio do processo. É o direito público, subjetivo, autônomo, abstrato e instrumental, de formular pretensões com vistas à proteção do direito material fim, participando tanto do seu julgamento quanto de sua execução perante o Poder Judiciário, tá? Então, quando eu falo de ação, é um meio pelo qual se busca a pacificação de um conflito perante o Poder Judiciário.
É um direito subjetivo que cada pessoa tem de reivindicar um direito perante o Poder Judiciário. E o modo como o direito de ação é exercido é por meio do que? Do nosso processo judicial, tá? Então, a ação, ela consiste nesse direito subjetivo de procurar o Poder Judiciário para solucionar um conflito mediante o exercício da jurisdição, né? E o meio que eu exerço esse direito é por intermédio de um processo judicial, tá? Se forem surgindo dúvidas, pessoal, vocês me chamem, tá? Só ativar o microfone. Aqui o seguinte, então, relembrando algo que nós falamos bastante em sala de aula no começo do ano. Direito material dispõe sobre normas de conduta, sobre o que é permitido, o que é proibido. Direito processual, instrumento por meio do qual se exige o cumprimento ou observação de uma norma de conduta, tá? Até porque o exercício da ação é o instrumento que é colocado em favor do cidadão para proteger o seu direito material, ou seja, proteger normas de condutas que estão listadas no nosso Código Civil, no nosso Código Penal, no nosso Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, tá? E eu relembro isso porque agora nós vamos começar a falar sobre as teorias da ação. O que são as teorias da ação? Tá? As teorias da ação, pessoal, são teorias que surgiram no decorrer da história com a tentativa de explicar o que é uma ação. O que é uma ação judicial, o que é o exercício do direito de ação. Então, com o decorrer do tempo, nós tivemos toda aquela evolução. Primeiro a autotutela, depois a arbitragem privada e no terceiro momento surgiu a necessidade de intervenção do Estado. Vamos solucionar conflitos por meio de processos judiciais, por meio do exercício do direito de ação, de acionar o órgão judiciário para que ele deixe de ser inerte e solucione o meu conflito, tá? Com base, aplique o direito ao caso concreto. E em razão disso, surgiram várias teorias, ou seja, de que modo eu posso acionar o judiciário? Em que circunstâncias eu posso acionar o Poder Judiciário e exercer o meu direito de ação, tá? Essas teorias, elas estão bastante associadas a algo que nós já vimos também em sala de aula, que é quanto à evolução histórica do nosso direito processual. Vocês recordam, pessoal, que o direito processual, ele passou por fases, ele teve a fase sincrética, a fase autonomista e no último momento ele teve a fase instrumentalista, que é a qual nós estamos hoje, tá? Então, essa evolução das teorias para explicar as razões pelas quais deve-se ingressar com uma ação judicial, por exemplo, elas estão absolutamente relacionadas com essa questão da evolução do direito processual. E nós já vamos ver por quê. Antes também de falar delas, o que eu ressalto, o livro de vocês traz algumas teorias. Se vocês tiverem acesso a outros livros, a livros de teoria geral do processo, vocês vão encontrar estas teorias descritas de outra forma, ou vocês vão encontrar mais teorias. Então, essas teorias que constam no livro de vocês não é um rol taxativo, não existem só estas, mas são as principais. As principais teorias que surgiram para explicar o que é uma ação, o porquê, quando eu posso ingressar com um processo judicial, tá? A primeira delas é a teoria imanentista, civilista ou clássica, tá? Pode ser chamada também de clássica, agora eu não lembro se é o civilista ou clássica que não consta no livro de vocês, mas ela tem essas três denominações. Segundo essa teoria, o direito de ação, o direito processual, seria o próprio direito material em movimento, reagindo a uma agressão ou ameaça.
não se analisava o direito de ação como autônomo em relação ao direito material. É uma teoria que prevaleceu até o século XIX. Ela possui um interesse histórico, mas ela não possui adeptos atualmente, ela não está em vigor atualmente. Essa teoria, ela está plenamente relacionada com a primeira fase do direito processual, ou seja, com a fase sincrética. Nesse período, o que acontecia? O direito processual, o direito de ação, ele não era considerado um ramo autônomo, ele era considerado um adjetivo do direito material. Então, essa teoria civilista, ela traz essa ideia, como o direito processual sendo algo que movimente o direito material, tá? Com reação a uma agressão, uma ameaça, enfim, a um ferimento a um direito que está preservado no ordenamento material, o que nós temos hoje como Código Civil, Código Penal, mas ele não era um ramo de direito autônomo, tá? Na sequência, pessoal, nós temos a teoria concreta da ação, que eu assinalei do lado, que ela foi uma teoria adotada por um alemão, o Adolf Wack, tá? Muitas dessas teorias, elas estão relacionadas com o direito processual alemão. Essa parte do direito processual tem muita influência, origem lá na Alemanha, depois na Itália, tá? Então, o que nós temos hoje de direito processual vem da Europa. A teoria concreta da ação, o que ela nos traz? Ela diz que o direito processual, o direito de ação, é autônomo ao direito material. Então, ela já difere da teoria clássica, né? A teoria clássica, assim, fase sincrética, nos diz que direito processual é algo que está dentro do direito material, colocando ele em movimento. E aqui ele já diz o contrário, ele diz que é um direito autônomo. O direito de ação só existe se o direito material existir. São dois direitos autônomos, mas não independentes. Eles dependem um do outro para acontecer. Assegurava o direito de um indivíduo contra o Estado, com o objetivo de obtenção de uma sentença favorável. Notem que eu sublinhei esta questão de, segundo a teoria concreta da ação, se assegurava o direito de um indivíduo de obter uma sentença favorável. E nesse caso eu questiono vocês. Sentença favorável, no caso de improcedência, ou seja, de uma sentença desfavorável, não teria sido exercido o direito de ação? Tá, pessoal? Então, essa teoria, ela não é também hoje aceita, ela não vigora mais, porque, segundo ela, só seria exercido o direito processual e o direito de ação se a sentença ela fosse favorável, ou seja, se uma pessoa ingressasse com uma ação no Poder Judiciário e o juiz julgasse procedente o pedido dela. Se fosse improcedente, não haveria, então, o exercício do direito de ação. Tá? Alguma pergunta? Não? Então, seguimos aqui, tá? Após a teoria essa teoria da concreta da ação, nós temos, então, a teoria abstrata do direito de ação. O que significa essa teoria abstrata do direito de ação? Ela mantém o entendimento de que o direito de ação, o direito processual, ele é um direito autônomo em relação ao direito material, mas ela vai além. Ela diz que tratam-se de direitos independentes. Ou seja, se num primeiro momento dizia que era autônomo, mas dependia, agora ele vai dizer que não depende mais. O direito de ação é amplo, abstrato, genérico e incondicionado, não existindo nenhum requisito que precise ser preenchido para ser exercido. Ou seja, eu posso ingressar com uma ação judicial sem observar qualquer requisito mínimo, tá? Então, eu não preciso, por exemplo,
ter uma pretensão resistida para somente depois ingressar com uma ação no Poder Judiciário. Segundo essa teoria abstrata do direito de ação, não existia requisito mínimo e poderia-se ingressar com uma ação judicial. É uma teoria que também, atualmente, ela não é, aqui no Brasil, ela não é aceita, tá, pessoal? Por quê? Ela não é uma teoria aceita porque nós vamos ver que nós temos as condições da ação, ou seja, para ingressar com uma ação judicial, eu preciso observar requisitos mínimos, tá? Então, o Brasil não aderiu a essa teoria abstrata. Denissa, Oi? No caso, então, essa teoria abstrativa, ela possibilita o abuso, é isso? Poderia ser visto nesse sentido, de não observar nenhum requisito mínimo e ingressar no Poder Judiciário, tá? Por exemplo, assim, eu vou entrar com uma ação de medicamentos, exigindo que o Estado me forneça o medicamento, mas eu nunca procurei o Estado para verificar se ele vai me fornecer administrativamente esse medicamento, tá? Então, isso é isso que diz, eu não preciso observar requisitos mínimos, condições mínimas para entrar no judiciário. Vale tudo, claro. tá? Claro. Acho que eu tenho direito, entro com uma ação, ingresso com uma ação judicial, tá? Tá. E aqui consta uma citação que consta no livro de vocês sobre essa teoria abstrata, tá? O direito de ação consiste, nessa ótica, no direito de levar qualquer pretensão ao juiz e dele receber uma resposta, ainda que desfavorável. Então, aqui vocês notem que há uma diferença. Por quê? Porque na teoria concreta, somente seria considerado que houve a prestação de um direito processual, que houve o exercício de um direito de ação, se fosse proferida uma sentença favorável à pessoa. E aqui, no caso da teoria abstrata, já diz que não, que é considerado que houve o exercício do direito de ação, mesmo que a decisão tenha sido desfavorável à pessoa. Porém, eu não preciso observar nenhum requisito mínimo para ingressar no Poder Judiciário. Qualquer situação que eu achar que eu tenha direito, sem observar umas condições mínimas, eu posso ingressar com uma ação judicial, vou ter exercido o meu direito de ação, ainda que o juiz negue meu pedido, tá? Não foi adotada pelo direito brasileiro, por quê? Porque o direito brasileiro adotou a teoria eclética da ação, né? É uma teoria desenvolvida pelo Liebman, tá? Por um processualista italiano, e ela já é um pouquinho diversa, diversa do que as outras estabeleceram. Por quê? Ela mantém os traços principais da teoria abstrata, no sentido de que o direito da ação, direito processual, é um direito autônomo e independente. Todavia, o direito de ação não é incondicional e genérico. Ele somente existe quando o autor tem direito a um julgamento de mérito, sendo irrelevante se favorável ou não. O julgamento do mérito só ocorre no caso concreto se preenchidos alguns requisitos denominados de condições da ação. O direito processual brasileiro adotou a teoria eclética. O que é a teoria eclética? Ela nos diz que direito processual, direito de ação é um ramo autônomo, ele tem existência própria, ele não é adjetivo ao direito material. E ele nos diz que vai acontecer o exercício do direito de ação quando se resolver o mérito de uma questão, ou seja, quando se resolver o objeto de uma questão que é levada ao Poder Judiciário, tá? Um exemplo, A entra com uma ação cobrando R$5.000 que B deve a ele. Vai haver o julgamento de mérito se o juiz tiver possibilidade de dizer deve ou não deve, porque a prova
leva nesse sentido, demonstra nesse sentido, tá? Quando se aprecia o objeto da discussão, o mérito da discussão, houve, então, o exercício do direito de ação, tá? Mas esse julgamento, essa análise do mérito, que é a análise do objeto do pedido, dos motivos pelos quais a pessoa ingressou com uma ação judicial, ele só vai existir se forem observados alguns requisitos, tá? Nós vamos ver na sequência, tá? Mas para ingressar com a ação, eu preciso observar determinados requisitos, como, por exemplo, eu preciso ter legitimidade para ingressar com aquele pedido. Eu preciso estar reivindicando um direito que é meu. Eu preciso demonstrar que eu tenho interesse em realizar aquele pedido. Porque, por exemplo, eu cobrei e a pessoa não me pagou, porque, por exemplo, eu postulei um medicamento perante o Estado me negou, eu postulei um benefício previdenciário no INSS e eu tive meu pedido negado e eu acho que eu tenho direito, tá? Então, eu tenho que observar determinadas condições e é essa teoria que o Brasil adota, tá? O julgamento de mérito, a análise, o direito da ação, ele é exercido com o julgamento de mérito, mas esse julgamento de mérito, ele só acontece quando preenchidas determinadas condições da ação, tá? E ainda, sobre as teorias que visam explicar a ação, nós temos a teoria da asserção, que ela é uma teoria intermediária entre a teoria abstrata e a teoria eclética. O que ele diz o seguinte: se o juiz puder sumariamente, ou seja, de uma forma mais rápida, mais célere, né, sem grandes ilações, concluir pela inexistência de uma ou mais condições da ação, ele deve extinguir o processo, sem adentrar no mérito, por uma carência de ação, ou seja, não preencheu as condições da ação. Mas se o juiz necessitar de uma cognição mais aprofundada, então não haverá extinção do processo sem apreciação do mérito, e sim a sentença de improcedência do pedido. Teoria pura. O que significa tudo isso? Essa teoria, ela nos diz que se o juiz recebe o processo e de plano ele vê que não houve o cumprimento das condições da ação, ele extingue o processo, ele não analisa o mérito. Agora, se o juiz recebe o processo e ele fica, por exemplo, na dúvida se houve o preenchimento das condições da ação, ele prossegue com o processo e julga o mérito da questão, analisa a questão e nega o pedido da parte, tá? Essa teoria, ela também não foi admitida no direito brasileiro. Por quê? Porque nós teríamos uma divergência. Por exemplo, se eu não tenho as condições da ação, eu não tenho requisitos para analisar o mérito dessa questão. Então, ou eu digo que faltam condições da ação, ou eu tenho o preenchimento desses requisitos e eu analiso o objeto, tá? O objeto da ação. Quando eu não tenho preenchimento de condições mínimas, quando não há demonstração de interesse, quando não há demonstração de que a parte é legítima para reivindicar aquele direito, eu não tenho como apreciar a prova, o mérito que foi apresentado, tá? Então, essas são as teorias que nós temos no direito processual para explicar o que é a ação, o que é o direito de ação. Salientando que, no direito processual brasileiro, nós adotamos a teoria eclética da ação. Direito processual, direito de ação é autônomo e independente. Mas o direito de ação, ele não é incondicional e genérico. Quando existe um julgamento de mérito, há o direito de ação. E quando não houver a análise, e essa análise do mérito, ela somente pode acontecer quando preenchidos determinados requisitos que são denominados de condições da ação.
tá bom? Seguindo aqui, pessoal. Elementos da ação. Que elementos eu preciso ter numa ação judicial? Quais são os elementos necessários para que haja para que seja exercido o direito de ação, o direito de ingressar com um processo, para que haja uma ação judicial, um processo judicial, tá? São esses 3 elementos. Partes, causa de pedir e pedido. Cuidem que eu coloquei uma atenção ali. Por quê? Por que são importantes esses elementos da ação? Por que é importante verificarmos a presença dos elementos da ação, tá? Porque nós sabemos que cabe ao Poder Judiciário apreciar toda lesão ou ameaça ao direito que é levada a ele. Então, toda lesão ou ameaça ao direito que é noticiada ao Poder Judiciário, ele tem que se manifestar, porque há o rompimento da inércia do Poder Judiciário e ele tem que prestar a atividade jurisdicional. Porém, não se pode admitir que seja levado ao Poder Judiciário 2 ações iguais, sob pena de causar uma morosidade de um modo geral no Poder Judiciário, causar morosidade e ferir a economia, a celeridade de outros processos em tramitação, sob pena de termos decisões conflitantes. O que significa isso? Uma pessoa, o João, ele não pode entrar hoje com uma ação cobrando 10 mil reais da Maria e essa ação ser distribuída para uma vara civil e amanhã ele entrar com outra ação cobrando os mesmos 10 mil reais da Maria e essa ação ser distribuída na segunda vara civil, tá? Ele não pode isso. Nós não podemos ter as mesmas ações sob pena de configuração de institutos de coisa julgada ou de litispendência, que é quando 2 ações têm as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, mesmos elementos da ação, tá? Então, por isso que eles são muito importantes, porque eles vão nos auxiliar a identificar situações como esta, porque se não é verificado que 2 processos tramitam com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com os mesmos pedidos, e um juiz profere uma decisão em relação a essa situação e o outro juiz profere outra, pode haver um conflito. Não houve a efetiva prestação da atividade jurisdicional, porque em relação ao mesmo caso, um juiz decidiu de uma forma e o outro juiz decidiu de outra. Então, por isso a relevância dos elementos da ação. Eles auxiliam que ações idênticas eles auxiliam evitar, né, que ações idênticas sejam levadas e decididas pelo Poder Judiciário sob pena de um conflito de decisões, sob pena de causar uma morosidade no andamento do processo. Então, nós temos esses 3 elementos da ação. Aqui eu só relatei, eles servem para identificar a ação, né? Inclusive para verificar, olha, essa ação foi ajuizada por essa parte que é menor de idade. Será que não tem que tramitar no juizado da infância? Olha, essa ação tem como causa de pedir um benefício previdenciário e o pedido é um benefício previdenciário. Qual é o juízo competente para processar e julgar essa ação? Então, isso também é importante, a constatação dos elementos da ação, para verificar que juiz é competente para analisar, que vara é competente para analisar aonde que esse processo tem que tramitar, tá? E outra questão é que os elementos da ação, eles possibilitam eventual comparação com outra ação já existente e, consequentemente, auxiliam a evitar decisões conflitantes e, de igual forma, auxiliam na manutenção de um andamento mais célere e mais econômico de um processo, tá? Então, por isso que eles são absolutamente relevantes. Iniciamos falando sobre as partes, que também pode ser chamada de sujeitos. O que significa isso? Quem são as partes numa ação? O
Quem são as partes num processo? Autor e réu. Aquele que busca a tutela jurisdicional, ou seja, aquele que busca uma decisão jurisdicional, busca o Poder Judiciário para solucionar um conflito existente, a quem nós chamamos de autor, e aquele contra quem se busca a referida tutela, que é o réu. Ou seja, o João entra com uma ação de cobrança dizendo que a Maria deve 10 mil reais para ele. Quem é autor neste caso? O João, porque ele está buscando uma tutela, um amparo jurisdicional. Ele está buscando resolver esse conflito. E contra quem ele está buscando isso? Contra Maria, que é a ré nesse processo, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe várias denominações que vocês vão se deparar e que são sinônimos, tá? O autor, cuidem isso, porque eu já vi situações de pessoas trocarem, chamar um autor de requerido, né? E, na verdade, quem é o requerido é o réu. Então, cuidem isso, são expressões que nós utilizamos como sinônimos. O autor de uma ação pode ser chamado de requerente, de postulante. Na Justiça do Trabalho, ele é chamado de reclamante. No direito criminal, quando nós estamos diante de um processo de queixa-crime, né, de ação penal privada, ele é chamado de querelante. Ele também pode ser chamado de demandante, ou também no crime, no caso o Ministério Público, normalmente nas ações de penal pública, né, de denunciante. E o réu, né, contra quem se busca uma tutela jurisdicional, ele é chamado de réu, de requerido, de postulado. Na Justiça do Trabalho, ele é chamado de reclamado. No crime, ele é chamado de querelado e de acusado. E também ele pode ser chamado de demandado, tá? Então, são expressões sinônimas que nós utilizamos para as partes num processo. Outro elemento da ação que nós temos é o pedido, tá? Então, corresponde ao bem da vida pretendido. Quando eu ingresso com uma ação judicial, eu tenho que ingressar com ela com a intenção de realizar um pedido. Se trata do objeto da ação, ou seja, o objetivo que eu procuro com uma ação judicial, que o meu pedido seja acolhido, tá? Esse pedido, ele pode ser imediato, aliás, não é que ele pode ser, ele é imediato e imediato. O que é o pedido imediato? É aquele pedido direto, o que a parte pretende diretamente com o ajuizamento de uma ação judicial, tá? Por outro lado, o pedido mediato, ele é o pedido indireto. Ele dispõe sobre o bem que a parte pretende proteger com a ação judicial. Então, imediato é o pedido direto, é o que a parte pretende com o ajuizamento de uma ação, e mediato é o indireto, é o bem que ela vai proteger com o ajuizamento da ação. Vamos a um exemplo prático, tá? Uma pessoa ingressa com uma ação porque o nome dela foi inscrito de forma indevida nos órgãos de restrição ao crédito por uma empresa com a qual ela nunca manteve uma relação comercial, tá? E nesta ação ela pede que o nome dela seja retirado dos órgãos de restrição ao crédito e como essa inscrição foi indevida, ela pede uma indenização por danos morais, porque ela teve a imagem, a honra, o nome afetado. O que é direto? O que é imediato? Qual é o pedido imediato nesse caso? A retirada do nome dela dos órgãos de restrição ao crédito, a condenação da outra parte ao pagamento de indenização por danos morais. É o que ela deseja com aquele processo. Então, é o pedido imediato. E qual é o pedido imediato? É uma proteção aos bens que foram feridos. Quais bens da vida que foram feridos? O direito à imagem, o direito ao nome, o direito à honra, tá? Então, nesse caso,
ingressa com uma ação judicial porque o nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito e pede a retirada do nome dos órgãos de restrição ao crédito e a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais, qual é o pedido imediato? É o que está relacionado com o fato, né? Retirada do nome dos órgãos de restrição ao crédito e condenação da parte em danos morais. Pedido imediato é aquele pedido que está relacionado ao bem da vida atingido. Ela postula uma proteção à imagem, uma proteção ao nome, uma proteção aos direitos da personalidade dela, tá? Então, o pedido é o bem pretendido, é o objeto da ação. E a nossa causa de pedir? O que é a causa de pedir? Tá? Fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido formulado. Tá? Conjunto de fundamentos levados pelo autor a juízo, constituído pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos a eles aplicável. É o fundamento pelo qual a parte autora dirige determinado pedido ao Poder Judiciário. Então, para ingressar com uma ação no Poder Judiciário, eu preciso ter umas partes, ou seja, eu preciso ter autor e réu, eu preciso realizar um pedido. Mas esse meu pedido, ele não pode simplesmente ser jogado ali. Eu postulo a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais. Tá, mas por que tu deseja a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais? O motivo pelo qual tu deseja essa condenação, o motivo pelo qual tu formulaste este pedido é a causa de pedir, tá? A causa de pedir, ela é o fundamento, é o que vai embasar o pedido de vocês. E esse fundamento, a causa de pedir, é o motivo pelo qual se ingressou com uma ação. E esse fundamento, ele tem que estar embasado em 2 critérios. Ele tem que apresentar fundamentos de fato e fundamentos de direito. Isso vocês vão ver, pessoal, quando vocês trabalharem a questão de prática, né? Realizarem estágios, vocês vão verificar que ao formular uma petição inicial, vocês vão ter que apresentar os fundamentos do pedido. É um elemento da ação, é algo obrigatório. E esses fundamentos, eles devem ser de fato, ou seja, eu vou ter que expor os fatos que aconteceram, e esses fatos eu vou ter que comprovar que violaram uma norma legal, violaram um direito que eu possuo, tá? Quando eu estou falando em causa de pedir, eu também falo em causa de pedir imediata. Causa de pedir imediata ou próxima, ela está relacionada com os fatos que embasam a pretensão. E causa de pedir imediata ou remota, ela está relacionada ao direito que embasa a pretensão. Então, quando eu falo que a causa de pedir são os fundamentos de fato e de direito, quando eu falo que é de fato, é a causa de pedir imediata. Quando eu falo que é de direito, é a causa de pedir imediata. Utilizando aquele nosso mesmo exemplo da inscrição indevida do nome de alguém nos órgãos de restrição ao crédito. A pessoa entra com uma ação judicial alegando que ela nunca manteve relações comerciais com determinada empresa e mesmo assim o nome dela foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Ela postula a indenização por danos morais, é retirada do nome dela dos órgãos de restrição ao crédito, e ela alega que houve um ferimento, que houve o cometimento de um ato ilícito, com base no que dispõe o artigo 186 do Código Civil. Tá? Diante disso tudo, qual é a causa de pedir imediata? São os fatos. Ou seja, a inscrição indevida, toda essa narrativa que ela fez, dizendo que o nome dela foi escrito indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito. Qual é a causa de pedir imediata? A alegação que ela demonstrou que, em razão disso, houve um ferimento do artigo 186 do Código Civil.
tá? Então, a causa de pedir imediata, ela está relacionada à comprovação de que determinados fatos se mostram contrário ao que a lei estabelece, ao que a jurisprudência afirmou, ao que a doutrina diz, tá? Tem que ter essa demonstração. Aqui, pessoal, exemplificando toda essa questão. Ação indenizatória que Joelma move contra Miriam em razão de um acidente de trânsito ocasionado no dia 1º de abril de 2020. Joelma ajuizou uma ação contra Miriam, referindo que esta foi a responsável pelo acidente, pois invadiu a via preferencial na qual Joelma transitava com o veículo. Joelma postulou indenização por danos materiais no valor de R$5.000, em razão dos gastos que teve com o veículo, e indenização por danos morais no valor de R$50.000, alegando que sofreu danos severos à integridade física e estéticos. Quem são as partes nesse processo? Nesse caso, as partes é a Joelma, que é a autora, requerente, demandante, postulante, e a ré é a Miriam, que também pode ser demandada, requerida, postulada, tá? Qual é a causa de pedir mediata e qual é a causa de pedir imediata? A imediata, pessoal, são os fatos. A Joelma narrou que se envolveu em um acidente de trânsito e que a Miriam foi a responsável por esse acidente, que ocorreu em tal dia, porque a Miriam invadiu a via preferencial. Essa é a razão pela qual ela ingressou com a ação, tá? E qual é a causa de pedir mediata? A ofensa a danos, à integridade física, a danos estéticos, ao prejuízo econômico, tudo isso que tem embasamento no direito, tá? Que tem embasamento na lei, que é uma ofensa, inclusive, pelo que dispõe o Código Civil. Quais foram os pedidos formulados? Qual é o pedido mediato e o imediato? Os pedidos formulados foi condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pedidos imediatos. E os mediatos? Proteção ao patrimônio, porque ela teve gastos com o veículo, proteção aos direitos da personalidade, né? A imagem, a integridade física, a integridade psicológica, porque ela pediu indenização por danos morais, tá? Então, exemplificando tudo que nós falamos dos elementos da ação. E para nos direcionarmos à parte final da aula, qual é o momento previsto em lei para que se entenda por fixados os elementos da ação? Em que momento que eu devo ter a presença desses elementos da ação? Na petição inicial, tá, pessoal? E aqui eu trago para vocês o nosso Código de Processo Civil, artigo 319. A petição inicial indicará. O que eu negritei é algo que nós já conversamos em sala de aula, né? Indicará o juízo, porque precisa se verificar a questão de competência. Deve indicar o nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, enfim, características, nome das partes, do autor e do réu, partes. Fatos e fundamentos jurídicos, ou seja, causa de pedir, o pedido com as suas especificações. Então, a lei estabelece no artigo 319 que deve haver a indicação dos elementos da ação quando se ingressa com uma ação judicial, na petição inicial. Aqui eu trago para vocês a lei 9.099, que também fala algo nesse sentido, falando que uma ação ajuizada no juizado especial cível, com a apresentação do pedido, deve constar o nome das partes, os fatos e fundamentos, ou seja, a causa de pedir, o objeto e seu valor, qual é o objeto do pedido. Então, mesma coisa, preciso ter os elementos da ação. E no processo criminal, até eu não coloquei, mas é o artigo 41 do CPP, tá? Podem tomar nota. A denúncia ou queixa,
contará com a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais você possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas, tá? Então, tenho que ter nome do acusado, tenho que ter a exposição dos fatos e, consequentemente, o pedido de condenação dele pela prática de crimes, tá? Então, estes são os nossos elementos da ação. Uma ação, ela deve ter partes, causa de pedir e pedidos, tá? E o momento que eu devo indicar esses elementos da ação é na petição inicial. Ingresso com um pedido, essa ação tem que conter partes, causa de pedir e pedido também, tá bem? Pessoal, quem está online, não sei se tem alguma dúvida. Caso não haja dúvida, então nós vamos... Alguma dúvida? Oi, Denissa, Clarissa. Oi. Hoje tu vai dar somente até a condição da ação. Na verdade, eu vou parar por aqui até os elementos da ação, tá? E aí vai faltar nós falarmos sobre as condições da ação, tá? Então, sobre as condições da ação, eu vou enviar na aula gravada para vocês. A próxima aula gravada eu inicio falando das condições da ação e depois a gente, né, dá sequência com a unidade 4. Tá. Tá? Tá bom. Então, tá. Pessoal, então paramos hoje nos elementos da ação. Vimos, então, o que é uma ação. Vimos as teorias da ação, que o Brasil adota a teoria eclética. Vimos que a ação, para que ela possa ser exercida, para que possa existir o direito de ação, eu preciso ter elementos. E esses elementos são as partes, que é autor e réu. Eu tenho que ter causa de pedir, ou seja, o motivo pelo qual eu ingresso com aquela ação, e eu devo ter um pedido específico, né? E esses elementos, eles devem constar na petição inicial, no pedido inicial, ou, por exemplo, numa queixa-crime ou numa denúncia, se estivermos diante de uma ação criminal, tá bom? Pessoal, então, boa semana a todos. Qualquer dúvida sobre a matéria, vocês podem entrar em contato comigo, tá? E na próxima semana, então, eu envio a aula gravada falando sobre as condições da ação, legitimidade e interesse, e na sequência com a unidade 4, tá bem? Boa noite a todos, então até a próxima. Boa noite, obrigada, Vinícius. Boa noite, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.